Bom dia mais uma vez, amados, amadas. Que bom estarmos aqui para o retorno dos nossos estudos aí no livro de Apocalipse. Já abram aí as suas Bíblias. Apocalipse, capítulo 10. Vão chegando, se acomodando aí. Que bênção. Bom dia, meus amados. Tudo bem com vocês? Bênção. Que bom que o Senhor nos dá essa oportunidade de retornarmos aos estudos e juntos aprendermos mais, desenvolvermos a nossa fé, exercitarmos aqui a nossa espiritualidade por meio do aprendizado. Apocalipse capítulo 10. Eu vou fazer a leitura de todo esse capítulo, que é curtinho, 11 versículos apenas, e depois nós conversamos a respeito dele. Acompanhe a leitura. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, e sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Até aqui a palavra do Senhor. Ele seja louvado pela sua palavra. Só para nós ali retomarmos a nossa lembrança do porquê, de como chegamos aqui, nós estamos no contexto ainda das trombetas, que é a segunda série de 7 eventos. Lembram-se um paralelismo progressivo que há em Apocalipse? São 3 séries de 7 eventos que são repetidos, e à medida em que eles são repetidos, novos atos, ações e eventos são acrescentados para que haja ali uma intensidade, por isso progressivo, ele cresce à medida em que é repetido. Então, o primeiro são os selos, os 7 selos, primeiro evento de 7, eles chamam ali de setenário. Então, o primeiro setenário são os selos, depois aqui são as trombetas, 7 trombetas, e por fim serão as 7 taças que contêm os 7 flagelos de Deus. Nós estamos na segunda série, que são as trombetas. Logo, como já dito aqui,
por ser um paralelismo, o que as trombetas estão remetendo? Estão se referindo aos mesmos atos e acontecimentos que nós vimos nos selos, contudo com detalhes mais aprofundados, tá bom? Aqui no capítulo 10 é um interlúdio que nós temos entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, da mesma forma como aconteceu com os selos. Quando a gente chegou lá no sexto selo, o que aconteceu? Teve um interlúdio, que aí falou sobre os 144 mil, o povo no céu, o povo na terra, a igreja triunfante, a igreja militante. Aí depois foi para o sétimo selo. Aqui também da mesma forma. A gente teve a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta, há um interlúdio, e agora, então, depois do interlúdio, que é um pouco longo esse interlúdio, vai do capítulo 10 e parte do capítulo de número 11 até o versículo 14 do capítulo 11, para só então depois finalizarmos essa série e entrarmos na sétima trombeta. As 4 primeiras trombetas, ali como nós acompanhamos, falaram a respeito das disciplinas divinas, disciplinas que acometem ali a criação, o sol, as árvores, o mar, as embarcações, os peixes. Lembram-se? Sempre a esfera da criação está abarcada ali na disciplina divina. Por isso que quando a gente, por exemplo, no texto que nós lemos aqui, aquele anjo que está com o pé sobre a terra e sobre o mar, ele levanta os braços para o céu. É sempre repetidas as expressões terra, céu, mar, terra, céu, mar, indicando que tudo o que está sendo declarado por Deus, tudo aquilo que está vindo do altar do Senhor, alcança a criação como um todo. Nada escapa ao juízo divino, absolutamente nada. Então nós temos esse interlúdio que acontece entre as trombetas. A sexta trombeta, que foi a anterior aí, que foi o segundo ai, né? Nós temos ali 3 ais. Versículo 13 do capítulo 8, olha só, versículo 13 do capítulo 8, quando se finaliza a 4ª trombeta, diz assim: então vi uma águia que voando pelo céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar, que seriam os 3 ais. Então a 5ª trombeta é o primeiro ai, a 6ª trombeta é o segundo ai, a 7ª trombeta será o terceiro ai. E o ai ali é uma interjeição, né, que denota ali um senso de urgência, de disciplina, de temor, de juízo, de profecia, né? O senhor tinha me falado aquela vez, né? Lembra também da profecia, né? É isso, profecia, os profetas recebem ali os ais, né? Então tem toda essa conotação. E aí nós entramos na 5ª trombeta, onde o Senhor ainda está segurando, retendo os anjos para que não haja destruição de todas as coisas. E ali, já na 5ª trombeta, nós vimos também o abismo sendo aberto, né? A chave do abismo abre o abismo, e de lá saem aquelas figuras horripilantes para atormentar quem? Quem são atormentados pelas figuras demoníacas? Todas as pessoas? Quem são os alvos do tormento das figuras demoníacas? Aqui, os gafanhotos com cara de cavalo, os ímpios, né? Os ímpios são para aqueles que não têm o selo, são para aqueles que não têm o selo de Deus, não são selados. Portanto, embora a igreja passe e passará, e continue passando por tribulações, e passará pela grande tribulação e as grandes tribulações, contudo o Senhor preserva os seus do tormento demoníaco, tá? E isso os que têm o selo do Senhor não enfrentam.
nós enfrentamos os cataclismos, todas as consequências do juízo divino sobre as esferas da natureza, a morte, isso, perseguição, ok. Agora, tormento demoníaco espiritual não, porque somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Aquele que é selado pelo Espírito do Senhor não dá lado para que espíritos demoníacos tomem posse deles. Bom, então, aquele cujo Espírito Santo do Senhor domina, esse não pode ser alvo de possessão demoníaca. Pode ser alvo de influência, no sentido da realidade espiritual, por meio da sedução e do pecado ali, e influenciar, mas agora dominar, possuir, deter poder sobre, absolutamente não. Os que têm o selo do Senhor não. Então, o quinto selo é essa esfera, só que Deus coloca um limite. Lembra que Deus coloca um limite aos demônios? Ele diz o quê? Não vai matar, vai só atormentar. Aí na sexta trombeta já entra a potencialização desse tormento, e uma terça parte de todos ali, estes seres são mortos. Só que o que nós vemos no finalzinho do capítulo 9 é que mesmo assim, mesmo Deus mostrando que Satanás e os seus anjos, eles pegam os seus servos, eles usam os seus servos para uso e fruto do próprio tormento e do seu próprio prazer em ver o tormento. Lembra-se? Satanás, aqueles que se dobram diante de Satanás, diante dos ídolos, eles são o uso e fruto do próprio prazer em tormento de Satanás. Ele usa os seus servos para o prazer do seu tormento, de ver o sofrimento deles. A trombeta mostra isso, que aquele que serve aos demônios paga o seu preço de sofrimento. Ainda assim, quando a gente vai lá no final, o que acontece? Eles não, os que veem isso, estão vendo essa revelação, o que acontece? Eles não se arrependem, eles obstinadamente continuam encerrados na sua própria cegueira. Finalzinho do capítulo 9, que é ali a sexta trombeta, e fala, então vai o segundo ar. E aí nós entramos nesse interlúdio, que é como se fosse uma pausa para que nós depois sejamos levados à sétima trombeta. Do que fala esse interlúdio? Que é o segundo interlúdio. Primeiro nós tivemos ali entre o quinto selo e o sexto selo e o sétimo selo, e agora nós chegamos nesse segundo interlúdio, aqui no capítulo 10. Ele reforça, coloquei no nosso estudo, esse interlúdio visa reforçar a ação da igreja enquanto ela aguarda a vinda do Senhor. Por quê? Por que reforça isso? A sexta trombeta mostra essa realidade do segundo ai, de toda essa destruição que recairá sobre aqueles que rejeitam a Deus. E a sétima trombeta vai falar da volta final de Jesus e da sua vitória plena. Então é o retorno dele. Então o interlúdio ele está colocado bem entre ali, naquele tempo, entre ali o exercício do juízo, da disciplina divina, e o retorno de Cristo Jesus para finalmente dar cabo de todas as coisas e restaurar aquilo que lhe aprouver. Logo o interlúdio vem nesse espaço de tempo para mostrar como que a igreja se porta enquanto espera a vinda do Senhor, enquanto aguarda a vinda do Senhor. Como que nós vivemos? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Alguma questão? Então, ok. Versículo 1. Ele fala de um anjo forte descendo dos céus. É uma linguagem comum. Nós temos ali no capítulo 5, falando a respeito de um anjo forte, de um anjo poderoso. Depois nós teremos mais lá à frente no capítulo 18, falando de um anjo que tem autoridade. Isso é uma figura de linguagem. Obviamente,
nós perceberemos aqui que todas as imagens descritas a este anjo visam mostrar que ele é um representante de Deus. Ele é aquele que porta essa autoridade de Deus, portanto, tudo aquilo que procederá dele é aquilo que procede do próprio Deus. Logo, quando então nós temos ali, descendo dos céus, então veja, quem que estava no céu? Quem que estava no céu nessa visão de João? Quando João é elevado aqui a visão dele já vem para a terra, tá? Mas quando João é elevado em espírito ao céu, quem ele vê no céu? Ele vê alguém que está sentado num trono alto e sublime, e ao lado deste que está sentado no trono, quem está? O Cordeiro. Então, quando a gente tem essa referência de céu aqui, nesse plano intermediário, que é o que nós falamos ali antes da reconstituição da criação plena, da restauração da criação plena, o céu é o lugar da morada ali de Deus, onde está aquele que está sentado no trono, Deus Pai, o Cordeiro, Deus Filho, e os 7 espíritos que é o Espírito do Senhor. Vem do céu envolto em uma nuvem. Lembram-se que eu disse que Apocalipse, que pelo menos nesses eventos, nesses setenários, que fala ali da disciplina e do juízo divinos, ele reflete muito aquilo que nós temos em Êxodo. Lembra das similaridades das pragas com o que nós temos aqui? E que da mesma forma como o faraó, ele tem o seu coração endurecido e se endurece cada vez mais, os ímpios aqui têm os seus corações endurecidos e se endurecem cada vez mais. Tem essa similaridade. O que nos lembra nuvem quando nós olhamos para Êxodo? A providência divina, a própria presença de Deus. Inclusive as pernas deste anjo são como o quê? Colunas. Quem é a coluna de nuvem durante o dia no Êxodo e coluna de fogo durante a noite no Êxodo? Como providência divina, para livrar o povo dele do calor insano durante a manhã, durante o sol escaldante, então coluna de nuvem, e à noite para que eles não fossem afligidos pelo extremo frio, a coluna de fogo, ou seja, é uma providência divina. Esse anjo, ele é providência, ele é como que uma providência divina para trazer uma declaração. Envolto em uma nuvem como arco-íris. Lá quando nós, no comecinho de Apocalipse, tivemos a descrição daquele que está sentado no trono. O que tem ao redor do trono de Deus? Um arco-íris, para mostrar, e ali naquela ocasião, para mostrar que o trono de Deus é muito maior que o trono de Domiciano, o trono do imperador da época, porque o trono do imperador Domiciano era suntuoso, era bonito, mas que trono pode arrogar para si um arco-íris ao redor? Nenhum. E aí nós temos outras imagens lá, né? Brilha como jaspe, as pedras brilhantes, um mar como de cristal, para mostrar ali a comparação. O rosto era como o sol. Nós temos essa descrição dada a Jesus. Jesus é aquele que tem o rosto que arde como o sol. Nós temos isso, eu deixei anotado ali, nós temos isso tanto em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, quanto no Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 2, ali no ato naquele evento da transfiguração. Jesus brilhava tão forte quanto o sol diante dos discípulos. É uma figura então que representa o poder de Deus. Deus dá a autoridade dele a esse anjo para que a declaração que ele vai trazer seja considerada confiável e verdadeira, porque ele é um próprio representante de Deus. Aí vem as conjecturas, obviamente. Quem é esse anjo forte? É Gabriel, é Miguel. Não importa, pode ser qualquer que seja. O importante é a autoridade que é dada a ele para que ele declare o que ele vai declarar mais adiante. Tinha na mão um livrinho aberto. Olha só, nós temos duas opiniões diferentes a respeito do que é esse livrinho. O que é esse livrinho? Alguns estudiosos vão dizer que
esse livrinho é um livro diferente daquele que o cordeiro toma da mão de Deus e abre. E aqui às vezes a tradução nos leva a esse entendimento, porque lá a gente lê livro e aqui a gente lê livrinho. Mas na verdade as expressões elas são intercambiáveis, elas não trazem ali senso de diferença. Pode ser livro, livrinho, rolo, rolinho. A própria expressão não traz essa diferenciação em significado. Alguns vão achar que é diferente. Aquilo que nós temos no capítulo 5, aquele rolo que o cordeiro toma da mão de Deus e tira os selos, os 7 selos, para que então seja comunicado o conteúdo, são livros diferentes. Há outros, contudo, e eu sigo esses outros, que vão compreender que este livrinho é o mesmo livro. É a continuidade, na verdade, daquilo que nós temos. Então foram abertos os selos, os 7 selos já foram abertos. Este livrinho é parte do conteúdo que se encontra ali naquele livro que foi aberto pelo cordeiro. Tudo bem? E aí nós temos aqui o porquê há essa compreensão. Por exemplo, quando a gente olha para Ezequiel, lembram-se que essa é uma literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica não é inédita nesse tempo em que João escreve. João, como um hebreu, já tinha, como ali as Sagradas Escrituras, livros apocalípticos. Daniel, por exemplo, tem parte da sua literatura como sendo literatura apocalíptica, profeta, mas tem como parte do seu escrito o teor apocalíptico. Ezequiel a mesma coisa. Então, tanto Daniel, quanto Ezequiel, quanto partes de Jeremias, quanto Isaías, quanto Êxodo são literaturas altamente referenciadas por Apocalipse, ligadas, linkadas, trazidas, aludidas ou diretamente referenciadas mesmo, literalmente referenciadas. Apocalipse é o texto do Novo Testamento que mais possui ligação direta com o Antigo Testamento ali na questão da literatura. Isso eu já falei ali em alguns momentos, mas é sempre bom reforçar. Quando a gente olha para Ezequiel tem uma mesma dinâmica. Então, por exemplo, se a gente for lá para Ezequiel capítulo 6, Ezequiel capítulo 6, que fala a respeito da vocação de Ezequiel, então da vocação profética. Olha só como isso é importante, porque da mesma forma como Ezequiel ele é vocacionado profeticamente, essa mesma sequência vai ser dada a João, que mostra que o quê? Que João também é vocacionado profeticamente, dando ali toda a confiabilidade àquilo que nós temos na revelação. Versículo 9 e 10 do capítulo 2 diz lá: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Veja só como é praticamente aquilo que nós temos em Apocalipse, quando ali há o rolo e ninguém é capaz de abrir, mas ele por dentro abre, e ali ele está escrito por dentro e por fora, ou seja, ele está completo, não há o que se colocar, nem se pode tirar, porque ele está selado, completamente selado, 7 selos, a plenitude da confiabilidade, da validade daquilo. Quando a gente vai para o capítulo 3 e a continuidade, versículo 1 ao 3 do capítulo 3, diz assim Ezequiel: ainda me diz, filho do homem, come o que achares. Então veja que esse primeiro, no finalzinho do capítulo 2, se refere àquilo que nós temos no capítulo 5 de Apocalipse. Lembra-se, no capítulo 5 é onde se acha o rolo que ninguém pode abrir, mas que vem o cordeiro que é digno e toma o rolo da mão direita daquele que está sentado no trono, tira os selos. Ezequiel, ao finalzinho do capítulo 2.
Agora nós estamos no capítulo 10 de Apocalipse. Olha o que fala a continuidade daquele texto de Ezequiel. Ainda me diz: filho do homem, come o que achares. O que João tem que fazer com o livro que está na mão do anjo aqui em Apocalipse? Comer. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu de comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Olha só. Está vendo? Esse texto aqui de Ezequiel é para ratificar a vocação profética dele. Ezequiel é um profeta do Senhor. Esse texto, essa característica literária é para dizer isso, um profeta do Senhor. Logo, quando nós achamos lá em Apocalipse capítulo 10, mesmo tipo de descrição, o que significa? Que João também é um profeta do Senhor. Ou seja, ele tem toda a autoridade profética vinda de Deus para relatar todas essas revelações dadas pelo Senhor, e isso é altamente confiável. Então, esse livro, eu entendo, assim como diversos outros estudiosos, nós temos Osborne, não é o Osborne aí, roqueiro lá não, é o Grant Osborne, estudioso muito bom do Novo Testamento. Nós temos Richard Bauckham, que é um especialista também no Novo Testamento e em Apocalipse, que caminham nessa direção, dizendo que este livro é o mesmo livro que nós temos ali no capítulo 15, parte do conteúdo dele. O significado disso é que João está sendo vocacionado. João, aquele que recebe a visão, está na ilha de Patmos, é vocacionado. Este anjo, olha lá, ele põe o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, ou seja, ele tem domínio sobre a criação. Esse é o significado. O que acontece? Quando a gente olha lá para a realidade do primeiro século, quando nós olhamos séculos ainda atrás, ali, cerca de 200, deixa eu ver se eu acho aqui, 280 a.C., havia uma grande estátua ali naquela mesma região da Ásia Menor, que era o Colosso de Rhodes. Ele era uma grande estátua cujo pé, um dos pés ficava sobre a terra e o outro pé ficava sobre os mares, as águas. E o que aquela estátua significava? Domínio e poder. A grandeza da tecnologia, do avanço humano, ou seja, poder. O próprio nome Colosso traz essa noção, algo colossal. Em 224, antes de Cristo, ou seja, então 2 séculos e 2 décadas quase 3 séculos, ou 3 séculos, a julgar que João escreve aqui Apocalipse ali em meados 90 depois de Cristo. Então, mais de 3 séculos, essa estátua já havia sido destruída por um grande terremoto, mas ainda se percebia ali restos dela na região. Logo, a figura que João utiliza é uma figura que, dentro da compreensão grega, está dizendo, é o representante do Senhor, ou seja, o domínio é do Senhor, o domínio da criação, o poder é do Senhor, não é tecnologia humana que detém o verdadeiro saber. Houve momentos da nossa humanidade que o homem pensou, por meio dos seus achados e de sua tecnologia, que havia encontrado o caminho para a verdadeira plenitude da humanidade. E aí nos deparamos com grandes guerras, que na verdade não trouxe a plenitude da humanidade, ou melhor, trouxe a plenitude da degradação da humanidade. Mostra, né? Pode falar, Sr. Fernando. Com toda certeza, meu irmão. O mundo secular, o uso de Rhodes era uma bastante palavra do mundo. Exatamente, era considerado na época uma das 7 maravilhas do mundo. Exatamente. A figura logo então do anjo com um pé sobre os mares e um pé sobre a terra, para dizer, esse que ele é representante daquele que é o dominador sobre todas as coisas, o criador sobre todas as coisas, que é inclusive o juramento do anjo. Quando ele erguer a mão direita para jurar, ele vai dizer, aquele que é Senhor e dominador sobre todas as coisas. E ele bradou em grande voz, como ruge um leão. Nós temos diversas referências quando nós olhamos ali, por exemplo, para Oséias, Amós, Jeremias, dizendo do
poder da voz do Senhor, que é tal qual o leão. Potente como o leão. Ali em Amós, por exemplo, Amós, deixa eu confirmar aqui, que é quando o Senhor ruge para trazer de volta o povo de Israel. Quando o povo de Israel ouvir o leão rugir, ali no caso, a simbologia da voz de Deus, esse povo iria retornar. Só ver qual que, se é Oséias ou Amós. Amós capítulo 1, versículo 2. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Referência aqui à voz do Senhor como leão. Oséias 11, 10. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo virão do ocidente, para realinhar, receber novamente este povo. Veja que Apocalipse ele usa figuras já que eram conhecidas. Então, quando esse tipo de linguagem chega aos ouvidos daqueles que estão aqui recebendo essa revelação, nada é estranho para eles. Tudo isso é muito natural. Quem ruge como leão, para eles é muito natural, não tem nada novo, não tem nenhuma figura nova para eles. Nós precisamos muitas vezes fazer esse exercício de relembrar ali e buscar as referências de onde eles tomam tudo isso. O que significa? Quando diz lá em Oséias que a voz do leão rugirá e virá povos do ocidente, é o significado do tamanho e alcance da voz daquele que ruge. Então, quando o anjo rugir aqui como leão, a voz dele alcançará cada canto da terra. Todos ouvirão. Não há quem escape ao rugir do leão. E aqui, aí a linguagem literária é tão forte que ao rugir do leão, 7 trovões também farão os seus brados. E aí 7, obviamente, não é literal, é a mesma compreensão simbólica que nós temos. O 7 significa plenitude, ou seja, é o poder das vozes também lá no céu. Ou seja, aquela voz que brada na terra, ela brada no céu, ela brada por todos os lugares. Então, quando João ouve ali a voz bradando, os trovões desferindo o seu poder, ele diz ali: eu ia escrever, mas uma voz do céu me disse: cele, ou guarde. Aqui nós temos guarde, guarda, mas essa expressão também pode ser compreendida ali por cele. Engraçado que, como que você vai selar algo antes de escrever? Porque, na verdade, você usa o selo para fechar aquilo que foi escrito, para que chegue até o destino que se tem por objetivo. Mas aqui, a voz do céu, obviamente que essa voz do céu é a voz do próprio Cordeiro, ela diz antes de escrever: cele. Por quê? Engraçado. Coloquei no material. Porque este selar antes de ser escrito é para enfatizar que aquilo que João ouviu do brado da voz deste que ruge como leão e dos rebombar dos 7 trovões não poderia ser revelado até que Deus, ao seu tempo, ao seu modo, trouxesse a revelação. Por exemplo, nós temos, quando você pode fazer referência ali a Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Fala de aspectos do saber de Deus,
que não nos são revelados. Tem coisa, a gente não sabe todas as coisas a respeito de Deus, porque Ele não revelou. E ainda que Deus revelasse, a gente não teria a mínima condição de compreender todas as coisas concernentes a Deus. Tamanho, porque como diz aí um estudioso medieval, não sei se foi Tomás de Aquino, não me lembro bem. O infinito não cabe dentro do finito, de forma nenhuma. Como que Deus, esse Deus tão grande, poderoso, grandioso, infinito, vai caber na compreensão de mentes tão finitas como as nossas? Não tem jeito. Ainda que ao lado de Deus, estando no final dos séculos, já não mais sendo atingidos pelo poder do pecado, ainda assim lá jamais saberemos o tamanho e compreenderemos a majestade na totalidade do ser de Deus. Não dá. Se Deus pudesse ser compreendido desse modo, Ele não seria Deus. Ele é Deus porque de fato Ele não pode ser compreendido em sua totalidade. Mas o fato é que existem coisas que Ele nos revelou, e a respeito dessas coisas nós vivemos, experienciamos, laudamos, obedecemos, e existem coisas que são ocultas e que pode ser que em algum momento Ele vai nos revelar, seja aqui ou seja na sua glória. Capítulo 5, versículo 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Veja que se você ler o versículo 5 e 6, tem lá sobre o mar, sobre a terra e mão para o céu. Então você tem mar, terra e céu. Lá no final do capítulo 6 você tem essa ordem invertida. Você tem céu, terra e mar. É para enfatizar o alcance amplo disso. Não há quem escape da revelação divina, da disciplina divina, do seu alcance. Não tem como se esconder. Assim como lá aqueles que tentaram se esconder nas cavernas lá no final dos selos, correram para as cavernas, porque quem suportará? Não tem como, não dá, não tem jeito, né? O Salmo 139, Davi: para onde fugirei da tua presença? Se vou para os céus, lá estás. Se monto minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tem jeito, tá? Essa imagem aqui, então, levantou a mão para a direita para o céu e jurou. O juramento era algo muito comum. É algo muito comum. A gente faz juramento, advogados fazem juramento, médicos fazem juramento, militares fazem juramento, nós fazemos juramento. Eu jurei bandeira diversas vezes. Algo natural a gente fazer juramento. O que é fazer juramento? É trazer alguém como testemunha daquele ato. Então, por que as pessoas lá diante do juiz lá colocam, levantam a mão e dizem: não, juro pela verdade, somente a verdade e tudo mais? Ele está jurando porque a noção é de que ele está trazendo ali o próprio Deus como testemunha daquilo que ele está declarando. O anjo, quando ele levanta a mão para o céu jurando, ele está trazendo o próprio Deus como testemunha daquilo que vai ser declarado. E isso atesta o quê? Para a confiabilidade da declaração. Veja que esse escrito ele tem um teor apologético, né, de defesa muito forte, em termos de mostrar a sua validade, a sua confiabilidade e como seu conteúdo é verdadeiro e deve ser levado de maneira muito séria por todos nós. Pode falar, irmã? Nós, os discípulos,
Então, precisamos entender por que Jesus fala, por que Jesus proibiu o juramento, tá? Ali não é a proibição do juramento, é a proibição do juramento conforme eles faziam. Não tem problema nenhum jurar, a gente jura aqui confessando diante de Deus. O juramento, ele é rechaçado por Jesus na figura dos fariseus, porque eles estão fazendo de maneira completamente desordenada. Porque o juramento, ele tem essa conotação. Então a gente está pecando. Então o cristão não pode ser médico porque ele vai jurar lá depois no final de todas as coisas. O advogado não pode ser cristão porque ele vai jurar. A gente não pode ir diante de um júri porque a gente vai jurar diante do júri. Então, a gente precisa compreender por que Jesus ali está confrontando o juramento e se de fato é essa amplitude que ele está trazendo. E não é. Não é. Tá? Então a gente pode jurar tranquilamente. Entre aspas, tranquilamente. Porque o juramento denota essa convocação de Deus ao nosso redor. Então olha o peso disso. É por isso que Jesus fala. Todas as vezes que nós juramos, é como se estivéssemos trazendo aqui o próprio testemunho de Deus, como assim, não, esse que está ao meu lado, Deus, ele é testemunha disso que eu estou dizendo. É isso que a gente tem que ter noção. É isso que a gente precisa ter em mente. É isso que o anjo está dizendo. Ele está dizendo, eu estou trazendo Deus, aquele que me deu autoridade, eu estou trazendo ele, o poderoso. Ele é aquele que testemunha disso que eu estou para dizer. Ele levanta a mão para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou céu, terra e mar. Ele é o Criador, não são os estratagemas humanos que dominam, não são os sistemas humanos que dominam, não é a tecnologia que domina, não é a economia que domina. Embora todas essas coisas tentem trazer, arrogar para si poder, domínio, não dá. Quem domina, quem criou céu, terra e mar, e tudo quanto deles existe. E qual é a declaração do anjo? Já não haverá mais demora. Já não haverá mais demora. Essa é a palavra que o anjo traz. Ou seja, o tempo chegou ao fim, porque perceba, o que vem depois desse interlúdio? Qual? Vem o soar da sétima trombeta, que ali é o final de todas as coisas. Que é o terceiro ar. Isso mesmo. Então a gente tem a sexta trombeta, a gente tem esse interlúdio. Como que a igreja vive diante desta espera do retorno do Senhor? Porque já não há mais demora, está na iminência aqui do soar da sétima trombeta. Vai dizer que quando o anjo soar a sétima trombeta, tá? Quando chegar esse tempo, quando a gente olha lá para Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, a partir do versículo 5 diz: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a descrição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Aqui muitos vão caminhar no sentido de que esse já não haverá mais demora, é o cumprimento desse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que tem lá em Daniel capítulo 12. Tudo bem até aqui? Continuamos. Já não haverá mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas.
Mistério de Deus é a revelação de Deus, o conteúdo de Deus, aquilo que Ele tem ali anunciou Daniel, anuncia João, anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse esse livrinho, Então ele me falou: toma-o e devora-o. Olha só, tal qual nós vimos ali no comissionamento de Ezequiel. Aí ele diz, continua, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas doce na tua boca, como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém comi, meu estômago ficou amargo. Duas faces é como a espada afiada que sai da boca de Cristo, do Cordeiro. Ela tem ali dois gumes, ela corta dos dois lados, ela tanto salva quanto condena, ela tanto demonstra graça quanto ela é a própria condenação daqueles que rejeitaram essa palavra. Ou seja, ela é doce e amarga. A palavra ela é doce e amarga. Por que ela é doce? Ela é doce porque ela é salvadora. A graça é a solução para vidas destinadas à destruição, a minha e a sua. Então a palavra é doce, ela é maravilhosa. Mas por que ela é amarga? É que nós temos algumas camadas deste amargo. Por que ela é amarga? Ela é amarga, primeiro, porque ela confronta a nossa própria natureza. Por exemplo, quando João come, Ezequiel come, que obviamente simbolicamente, quando nós comemos da palavra, o que vai acontecer? Bom, o que é a nossa natureza? Ela é uma natureza pecaminosa, manchada, marcada pelo pecado. E a palavra de Deus ela é o quê? Boa, santa, perfeita, que não compactua com aquilo que é profano, com aquilo que é pecado. Ou seja, então quando ela tem contato com o âmago do ser, ela vai se tornar amarga, porque ela confronta a nossa própria existência. Então ela é amarga nesse sentido, num primeiro sentido, mas ela é amarga também em outro sentido. Qual o sentido? O sentido de que, ao vivermos por meio dessa palavra, ela consequentemente trará o quê? Confronto, perseguição. Aqueles que vivem pela palavra de Deus sofrerão de perseguições, sejam perseguições extremas, como nós vemos em outros lugares, perseguições mais veladas e escondidas, como nós sofremos, e perseguições do próprio pecado. Então ela é doce, mas ao mesmo tempo ela é também amarga. Pode falar, meu irmão. Mas também dá para fazer alusão a Romanos lá que o Pedro fala, quando Paulo define o bom perfume de Cristo, nós também situações fazendo alusão, o aroma suave, o odor de morte. Ele é bom para um e é odor de morte para outros, né? É isso. É por isso que em Apocalipse ele fala bastante disso. Assim, quando a gente fala de evangelho, não tem meio termo. Ou você é cheiroso, ou você é fedido. Ou você é morno, ou você é quente e frio. Quente ou frio é a mesma coisa, são bons, tá? Quente e frio são bons aqui, a gente estudou isso. Não pode ser morno. Ou você recebe o corte suave, gracioso da espada, ou você sofre o corte destruidor da condenação. Mas ela tem esse duplo alcance. Aqui a palavra, o livrinho, o conteúdo daquilo que está no livrinho, ele é doce quando João coloca pela boca, mas quando chega no estômago ele é amargo, porque confronta, porque há o aspecto, a vida daqueles que são
santos diante do Senhor, aqueles que são pecadores por natureza, mas santos por identidade, chamados por Cristo, o mistério de Deus é doce, o conteúdo do Senhor, a revelação do Senhor é doce, porque no final das contas nós vamos desfrutar da paz dele. Só que por que é amargo? Porque no processo até a chegada há sofrimentos, há dores, há perdas, há luto, há lágrimas, doce e amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui nós temos uma questão mais assim, uma questão exegética, em que há alguma discussão entre os estudiosos, que essa tradução aqui, a respeito, ela é uma tradução que ela pode tanto trazer conotação positiva quanto negativa. Ela pode ser traduzida por sobre, para, a respeito, mas ela pode ser traduzida também por contra. É uma preposição. E aí, se a gente traduz por a respeito, para, sobre, a gente entende de uma maneira positiva. Ainda precisa profetizar para que muitas pessoas conheçam o alcance e a revelação de Deus. Se a gente traduz por contra, e algumas versões bíblicas traduzem por contra, você traz o aspecto muito negativo, trazer a palavra vinda exatamente para condenar, porque é contra aqueles que estão rejeitando. Algumas pessoas não veem a necessidade de separação, mas de fato vão olhar para a forma como João escreveu, de maneira a trazer essa ambiguidade mesmo. Ela é tanto a palavra que vai ser dita e profetizada, ela é tanto para alcançar e salvar, quanto para trazer condenação. O que Cristo fala, Evangelho de João, vamos lembrar aqui qual que é o capítulo. Eu vou achar. Ele fala que Jesus está falando aos discípulos que a própria palavra dele, eles têm quem os condene, a própria palavra é quem os condenará nos últimos tempos. Se alguém conseguir me ajudar a encontrar aí, fica ali depois do capítulo de número 12. Acho 12 mesmo, finalzinho do 12. Evangelho de João, capítulo 12. Diz lá: eu vim como a luz para o mundo, a fim de, a partir do versículo 46. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém não ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido, essa o julgará no último dia. É exatamente esse aspecto duplo da palavra de Deus, que é o que a gente tem ali em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, quando falando a respeito das características de Jesus. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma espada afiada de 2 gumes. É uma espada que tanto traz a salvação quanto a condenação. A palavra tem esse aspecto. Por isso que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia, porque de uma forma ou de outra ela vai alcançar o objetivo, seja para quem a ouve ou para quem a rejeita. Não volta vazia. Infelizmente, para alguns ela não volta vazia, e felizmente para outros ela não volta vazia. Percebe? Felizmente por quê? Porque é aqueles que ouvem, que se dobram diante do Senhor. Infelizmente não volta vazia para aqueles que também o rejeitam. Algumas aplicações que eu trouxe aqui para que pensemos a respeito
desse capítulo 10, desse interlúdio que é a respeito do que a igreja, da responsabilidade da igreja, o comissionamento de João, os profetas, deste profeta ali, enquanto aguarda a volta de Cristo Jesus. O Evangelho não é produto do bem-estar, ou aquilo que nós chamamos de politicamente correto. O Evangelho não segue esse ritmo. O Evangelho tem o seu próprio ritmo. O Evangelho não visa o bem-estar, humanamente falando, de ninguém. O politicamente correto, não confrontar, o não desafiar. Ele confronta, ele tira da zona de conforto. Muitas vezes as pessoas querem apenas o doce da palavra, mas não querem experimentar o amargo dela. Ela é doce e amarga. Para nós, ela é doce e amarga também. Amarga porque confronta a nossa existência, o pecado que está em nós. Mas ela é amarga porque ela confronta o mundo. O mundo, ele tem um sistema próprio, um sistema vigente próprio, que não é o sistema que Deus propõe para o povo dele. Por isso que ele está restaurando todas as coisas e haverá uma nova Jerusalém, onde o mar já não existirá, o mal já não mais existirá, porque o mundo tem o seu sistema, e esse sistema se choca com os valores do povo de Deus, ou pelo menos deveria se chocar com os valores do povo de Deus. E muitas vezes a gente quer viver no experimento do doce, esquecendo-nos que tem o aspecto amargo. Então, por exemplo, a questão do politicamente correto, né? Então, hoje as pessoas dizem que a gente não pode mais falar a respeito de outras religiões, não pode julgar outras religiões, né? Quem diz que não pode? A gente não pode agir preconceituosamente para com as pessoas, impedindo-as de exercer a espiritualidade que elas escolheram exercer. Não temos direito de fazer isso. Cristo não fez isso. Deus dá a consciência a cada um. Ele não impõe isso a ninguém. Cada um tem a sua liberdade de poder escolher, dentro das volições, debaixo da soberania e do poder de Deus, escolher o caminho que quer seguir. Agora, isso é uma coisa. A gente não vai sair, por exemplo, tem um grupo se reunindo aqui ao lado aqui. Eu não vou lá para rechaçá-los, tacar pedra, xingá-los, ofendê-los. Eu não vou lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer que eles não estão adorando ao Deus verdadeiro, estão adorando a qualquer outra coisa, inclusive a própria demônios. Agora, por causa do politicamente, eu não posso falar isso. Eu vou falar isso, ponto final. Então, isso é uma coisa, é o que Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, é contra principados e potestades e dominadores do ar. É contra a influência que desce sobre essas pessoas. Então, tudo, meus irmãos, que é o que Apocalipse traz, tudo que nós adoramos, que não é Deus, é demoníaco, inclusive a nós mesmos. Se nós preferimos a nós mesmos do que a Deus, nós estamos adorando demônios. Não porque nós somos demônios, mas porque nós estamos cedendo à influência demoníaca lá desde o Éden, dizendo: você poderá ser como Deus se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples assim. Só que aí a gente fica com medo de falar, porque é o aspecto amargo da palavra, dizer que estão adorando a demônios por meio de represálias, de celas. Não, estão adorando a qualquer outra coisa, não estão adorando ao Deus vivo, não estão. E eles podem olhar para nós e falar também da mesma forma, conforme a teologia deles. Então eu estou falando isso conceitualmente, teologicamente, de acordo com o que nós temos como princípio fundamental de fé regido pelas Sagradas Escrituras. Agora eu não tenho direito de odiar essas pessoas. Eu preciso amá-las. Se elas passarem necessidade, a gente precisa estender a mão, independente se ela vai falar: não, meu Deus não é o seu. A gente estende a mão para ajudar, a gente ora por elas. Agora, a gente não corrobora com uma espiritualidade que não é a espiritualidade que Deus propõe como uma espiritualidade verdadeira, a sã. Não dá. Então, uma
proibirmos elas de expressarem a sua fé. Todos têm a sua liberdade de escolha de expressar a sua fé, e isso deve ser um direito de cada um. Mas agora dizer que eu não posso, debaixo da fé que eu acredito da espiritualidade, que eu creio ser a espiritualidade sã, genuína, julgar, isso não. A palavra, o livro é doce e amargo, gente. O livro é doce e amargo. Tá? Segunda aplicação. Alguma questão a respeito disso, irmãos? Tá? Então, que a gente saiba dividir. Eu sei que a linha é tênue entre julgar o que a pessoa crê e julgar a própria pessoa. A gente não julga a própria pessoa, a gente julga aquilo que ela crê. A gente luta contra aquilo que ela crê, não contra ela. Eu sei que a linha pode parecer tênue, tá? É tão tênue que muitas religiões por aí matam as pessoas porque a pessoa simplesmente não crê naquilo que ela crê. É só olhar para os estados ali muçulmanos. Cristãos fizeram isso no passado. Muitos fazem hoje, porque a pessoa não crê naquilo que ele crê e quer matar. Isso é aberração, tá? Isso não é ser como Jesus foi. Não é. Deu para compreender, gente, a diferença entre uma coisa e outra? Essa segunda coisa, essa mensagem é urgente. Por quê? Isso é importante, porque nós vivemos muitas vezes num estado de letargia, de entorpecimento. A gente acha que as coisas nunca chegarão ao fim. A gente vive como se as coisas não fossem chegar ao fim, como se a palavra não fosse urgente, como se daqui 2 minutos Cristo não fosse voltar, 5 minutos, a gente pensa que a gente vai viver tranquilamente e morrer e nada vai acontecer. E pode ser que isso aconteça, mas o problema de nós pensarmos é que a gente não age, a gente não fala, a gente não vive, a gente deixa as coisas seguirem o seu rumo naturalmente. Então, a segunda coisa, a mensagem ela é urgente. O anjo diz: não há mais demora. Não há mais demora. Não cabe a nós tentarmos vislumbrar o dia do fim. Cabe a nós vivermos. Cristo lá no seu sermão escatológico de Mateus, né? Sermão a respeito das coisas do fim, ele diz: haverá fome, guerra, rumor de guerra, papapá, e o evangelho será pregado. E aí o que ele diz depois? E então virá o fim. O que vem antes de vir o fim? O evangelho será pregado. Às vezes a gente fica olhando para as guerras, a gente esquece do que a palavra, porque na verdade é o que mais chama atenção, né? A gente gosta. Está tendo guerra no Irã, agora vem o fim do mundo. Está tendo guerra no Azerbaijão, agora vem o fim do mundo. Está tendo guerra na Rússia, agora vem o fim do mundo. Israel, guerra em Israel, agora vem o fim do mundo. O fim do mundo virá quando o evangelho continuar sendo pregado. É o que Cristo diz. Fome há hoje, houve e continuará acontecendo. Guerras houveram, há, continuarão existindo. Urgente, é uma mensagem urgente. Só um exemplo, acho que dá para dar esse exemplo. Por exemplo, eu fui chamado para a escola que minha estuda dar uma devocional lá para os pais que estão chegando, os alunos que estão chegando esse ano, né? E eu percebi que na palavra de uma das mulheres que me convidou era mais para apresentar, falar umas coisinhas assim, ali. Eu falei: o quê? Falar coisinha lá, não vou perder meu tempo? Eu cheguei lá e é Jesus na cabeça. Se vai gostar ou não vai gostar, o problema não é meu. E se não quiser me convidar depois, não convida. E eu vou falar: não precisa agradar ninguém. Tempo ou fora de tempo. Eu fui convidado. Eu já havia falado lá algumas vezes. Eles sabem como eu sou, sabem que eu sou pastor. Eu não vou lá fazer média. Tá certo que é uma escola que está assumindo a confessionalidade, embora ali
parte que administra não sejam evangélicos, né? Eles me conhecem, já sabem como eu sou. Eu vou lá e é direto e reto, meus irmãos. Direto e reto. É Jesus e que tem que crer nele e ponto final. Pode falar, meu irmão. É verdade. A gente não pode ser. A questão de oportunidade ou não significa ser inoportuno, ser chato, falar muitas vezes, ser intransigente. Por isso que a gente precisa de oração, Deus. Meus amados, por isso que a gente precisa da direção do Espírito Santo. Porque se a gente for fazer as coisas por nós mesmos, nós vamos ser inoportunos, intransigentes, muitas vezes nós vamos criar mais barreiras do que pontes. Por isso precisa de oração, porque a oração é o que vai direcionar, que vai dar sabedoria, discernimento, porque é por meio do Espírito dele que as coisas acontecem, não é pela minha força. Não é pela minha força. Então, terceira aplicação. Esse texto também nos mostra a questão do combate aos ídolos modernos, tal qual o Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquilo exaltava o poder da engenharia humana, da tecnologia, mostrava como os sistemas humanos poderiam ser dominadores. Quando o anjo coloca um pé sobre a terra, outro sobre os mares, está dizendo, é Deus que domina. E aí eu vejo tanta gente hoje chorando, assim, mas sabe, chorando de desespero, pensando o que vai ser se o meu político não ganhar a eleição, se o político que eu voto, é o fim do mundo. O que acontece se a economia ruir? Eu vou desesperar. O que acontece é a tecnologia? O que acontece, meu irmão? Que a gente pode sofrer e está tudo certo, porque bem-aventurados os perseguidos pelo reino de Deus. O importante é a gente saber que a gente tem que se desesperar se a gente estiver fora do sistema divino. E isso que deve trazer desespero para as nossas almas. Se vai ganhar o canhoto, se vai ganhar o destro, ok, exerça o seu direito de voto e beleza. Não tem problema você não gostar de um sistema ou de outro sistema, preferir um, preferir outro, um sistema econômico a outro, não tem problema nenhum. O importante é que você não saia do sistema divino. Porque se você colocar sua esperança nos sistemas humanos, na tecnologia, na economia, isso vai trazer desespero para a sua alma quando isso ruir. E deixa eu te dizer, isso vai ruir uma hora ou outra. Tá? Mas nós somos seduzidos a isso. Se a gente fica atento lá, a economia, né? Como é que está a economia do país? Poder de compra, isso. Lógico, eu não estou dizendo que a gente não deve se irar por conta da injustiça que promove sistemas cada vez mais desequilibrados. Nós devemos nos irar contra isso e clamar por justiça, óbvio. Só que não devemos nos devotar a esses sistemas de forma que, se eles ruírem, nós ruiremos juntos. Porque o sistema divino morreu, mas ressuscitou. E ressuscitou a cada um de nós para uma nova vida. Morreu, né? Morreu, isso que Deus não morreu, né? Mas Cristo foi derrotado, humanamente falando, mas ressurgiu ao terceiro dia, matando a morte, matando a confiança em quaisquer sistemas que tentem se colocar como os redentores. Se a gente vê algum sistema na nossa sociedade, e eles são assim, que se coloquem como os redentores de todas as coisas, está tentando tomar o lugar de Deus na história. Tá bom? Essa mensagem é importante. Ela quebra ídolos dos nossos
nossos corações sejam mais explícitos, sejam mais implícitos. Que o nosso coração, que a gente se ire contra a injustiça e lute por aquilo que nós achamos que é o correto dentro da nossa percepção de fé e de espiritualidade, mas que a gente não seja destruído, porque os sistemas que nós adotamos foram destruídos. Bom, conclusão. Esse estudo nos chama a uma comunidade, a uma coragem resoluta. Não basta ler a palavra, é preciso comê-la, permitindo que ela se torne parte inseparável de quem nós somos. A igreja não é uma espectadora dos fins dos tempos, mas uma protagonista que, mesmo em meio ao sofrimento, ou seja, o amargo, deve anunciar a doce esperança do reino a todos os povos, línguas e nações. E louvado seja Deus por isso. Alguma questão, meus amados? Alguma pergunta? Algum auxílio? Alguma ajuda? Tudo certo? Então vamos orar neste momento e lembrando, às 19 horas temos o nosso encontro de culto, de celebração solene e todos estão